Parashá Ahareimot. Em Ahareimot aprendemos sobre o bode expiatório. O bode que supostamente carrega todos os nossos pecados, para que nós mesmos não tenhamos que carregá-los. Desde a cerimônia de escolha do bode expiatório até o próprio bode expiatório vagando pelo deserto, tudo aponta para o Messias. Diz em Levítico 16:10: Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para ser bode expiatório será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação sobre ele, e para enviá-lo ao deserto como bode expiatório. Ele é escolhido entre dois bodes. Um deles se torna uma oferta pelo pecado e é marcado como para o Senhor, enquanto o outro se torna um bode expiatório e é marcado como para Azazel. Quem ou o que é Azazel? No Talmud, disse que Azazel significa duro e áspero, assim como um penhasco do qual o bode deveria ser empurrado. Mas no mesmo lugar do Talmud, onde diz isso, há outra explicação dada. Os discípulos do Rabino Ishmael afirmam: foi chamado Azazel porque ele espia o caso de Uza e Azael. A tradição afirma que Uza e Azael são os nomes de anjos caídos que geraram os Nefilim nos dias de Noé. O livro de Enoque se refere a Azazel como um dos anjos que desceu para se relacionar com as filhas dos homens em Gênesis 6, versículos 11 a 13. Há uma interpretação final para o nome Azazel, e é que é outro nome para Satã. O Zohar usa o nome Azazel como um eufemismo para Satã. Em outras fontes, Azazel é o mesmo nome para Samael. Pirkei de Rabi Eliezer relaciona o bode para Azazel como um suborno para o mal. A Bíblia associa espíritos malignos a lugares selvagens e desabitados. Enviar o bode Azazel para o deserto sugere enviá-lo para o mal. Esta interpretação levanta alguns problemas. Se Azazel for entendido como Satã ou o anjo caído, então o mandamento de enviar um bode para Azazel poderia ser traduzido como sacrifício a um demônio. Por causa desse perigo, a maioria dos comentaristas posteriores rejeitou a explicação satânica para o nome Azazel. O bode enviado ao deserto não foi sacrificado de forma alguma. Ele não foi ritualmente morto, nem o sangue do bode foi aplicado ou espalhado em um altar. Nunca foi chamado de sacrifício ou oferta. Foi um tipo completamente diferente de ritual, e na verdade, sua queda sobre o lado de um penhasco parece ser deliberadamente não sacrificial. Aqueles que escreveram sobre o fim dos tempos entenderam o rito de Azazel como uma alusão à derrota final do mal. Isso é aludido em 1 Enoque 10, versículos 6 a 9. Novamente, o Senhor disse a Rafael: amarra Azazel de mãos e pés, lança-o nas trevas, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o ali. Jogue sobre eles pedras arremessadas e pontiagudas, cobrindo-o com trevas. Ali ele permanecerá para sempre. Cubra seu rosto para que não veja a luz, e no grande dia do julgamento, que ele seja lançado ao fogo. Independentemente de atribuirmos alguma importância a este trecho, Satã e seus anjos caídos receberão sua punição no dia do juízo, como está escrito em Apocalipse 20:10. E Satã, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Quando o Messias expiou todo o pecado, ele derrotou Satã. De acordo com o livro de Hebreus, os rituais do dia da expiação simbolizam o sofrimento do Messias e sua ascensão ao santuário celestial. Nessa mesma linha, o bode para Azazel também pode simbolizar o primeiro papel do Messias, o Messias filho de Yosef, enquanto o bode para o Senhor pode simbolizar o segundo papel do Messias, o Messias filho de Davi. A Mishnah descreve como os dois bodes eram designados. 2 sorteios eram inscritos, um dizia para o Senhor e outro dizia para Azazel. Os sorteios eram colocados dentro de uma urna de madeira, e o sumo sacerdote que estava diante dos dois bodes sacudiria a urna antes de pegar um sorteio. Se o sorteio que dizia para o Senhor aparecesse em sua mão direita, o povo considerava isso uma bênção. Se o sorteio que dizia para Azazel aparecesse em sua mão direita, o povo considerava uma maldição. Uma vez que os bodes fossem escolhidos,
o sumo sacerdote os diferenciava por meio de um fio de lã de escarlate. Ele amarrou lã escarlate em volta da cabeça do bode que seria enviado embora e virou-o de costas para o santuário, para encarar o caminho pelo qual seria enviado embora. O que seria sacrificado para oferta pelo pecado, ele amarrou a lã escarlate em volta do pescoço, no local onde o sacrifício seria feito. A Mishiná diz sobre o homem que levou o bode expiatório para o deserto. O que ele fez? Ele dividiu o pedaço de lã escarlate, amarrava metade dela no topo da rocha e amarrava a segunda metade entre os chifres de seu bode. Então o empurrou para trás. O bode rolou e caiu. Ele não chegou nem na metade da montanha antes que seu corpo fosse despedaçado membro por membro. A Mishiná afirma que os sacerdotes pegavam um pedaço de lã escarlate que seria amarrado ao carneiro e o penduravam em exposição nos pátios do templo, enquanto o bode caía para a morte. O tecido de lã escarlate no carneiro, a lã escarlate em exibição no templo e a lã escarlate no topo da rocha milagrosamente ficavam brancos. Diz na Mishiná, Rabi Ishmael disse: eles amarraram um fio de lã escarlate sobre o portão do templo, e quando o bode chegou ao deserto, o fio ficou branco, como está escrito em Isaías 1,18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a lã, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Nos 40 anos antes da destruição do templo, o sorteio que era retirado na mão direita do sacerdote sempre saía como para Azazel. A Mishiná descreve muitas outras coisas perturbadoras que aconteceram durante esses 40 anos. Nossos rabinos ensinaram. Pelos 40 anos antes da destruição do templo, o sorteio para o Senhor no Yom Kippur não saiu na mão direita. O pedaço de pano vermelho não ficou branco. A luz ocidental do candelabro não permaneceu acesa, e as portas do templo não ficaram fechadas, mas se abriram sozinhas, até que Rabi Yohanan ben Zakkai as repreendeu. Ele lhes disse: templo, templo, com que propósito vocês assustam com seu conselho? Eu sei sobre vocês, seu fim futuro será a destruição, pois Zacarias, bem-ido, já profetizou sobre vocês em Zacarias 11:1. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus cedros. Talvez Yohanan ben Zakkai fosse capaz de interpretar o significado dessas coisas perturbadoras porque ele tinha ouvido o que Yeshua havia dito em Mateus 23:38. Eis que a sua casa vos ficará deserta. Zakkai talvez estivesse presente quando Yeshua fez sua profecia sobre Jerusalém. Joséfo confirma a história sobre as portas do templo abrirem por conta própria. Além disso, a porta leste do templo interno, que era de bronze imensamente pesada e tinha sido com dificuldade fechada por 20 homens, e repousava sobre uma base coberta com ferro e tinha parafusos fixados muito profundamente no chão firme, que ali era feita de uma pedra inteira. Foi vista se abrir por si só por volta da 6ª da noite. Agora, aqueles que estavam de guarda no templo correram para o capitão do templo e lhe contaram sobre isso. Então ele subiu lá e, não sem grande dificuldade, foi capaz de fechar a porta novamente. Isso também apareceu para os ignorantes como um prodígio muito feliz, como se Deus lhes abrisse a porta da felicidade. Mas os homens instruídos entenderam que a segurança de sua casa sagrada se dissolveu por si só, e que a porta foi aberta para a vantagem de seus inimigos. Assim, eles declararam publicamente que o sinal pronunciava a desolação que estava vindo sobre eles. Ao registrar que esses sinais e presságios começaram a aparecer 40 anos antes da destruição do templo, o Talmud inadvertidamente apontou para a morte de Yeshua, o Messias. 40 anos antes da destruição do templo, Yeshua morreu, ressuscitou e ascendeu. No evento da morte de Yeshua, o véu do templo se rasgou, e após sua morte, a lã escarlate não mais se tornou miraculosamente branca. O sorteio para o Senhor não mais saía na mão direita do sumo sacerdote. A lâmpada ocidental não mais permanecia acesa, e as portas do templo não mais permaneciam fechadas. Isso não significa que Deus virou as costas para o seu templo. Isso não significa que Yeshua cancelou o dia da expiação. Em vez disso, esses presságios e sinais alertaram sobre a vindoura destruição e exílio que Yeshua havia previsto. Isso não significa que antes da morte de Yeshua, os sacrifícios do dia da expiação espiavam por Israel,
mas após sua morte eles não espiavam mais. Se isso fosse verdade, então Yeshua teria mudado a Torá imutável de Deus. O escritor do livro de Hebreus nos diz: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10:4. Mas também nos diz que o sangue de touros e bodes santifica para a purificação da carne. Hebreus 9:13. Em Achareimot, aprendemos sobre o bode expiatório para Azazel. Aprendemos como esse bode expiatório carrega os pecados de Israel, assim como Yeshua carrega os nossos pecados.